Começa agora mais um programa, podcast, pode acreditar. E o convidado de hoje é ele, Marcos Pérez Messias, advogado há mais de 20 anos, professor universitário há mais de 15 anos e cria da Zona Noroeste. Marcos, tudo bem? Tudo bom, Tranquilo, Igor? calmo? Tranquilo, meu irmão. Estamos aqui, uma satisfação, uma honra participar do teu programa aí. Dentro do direito, qual é a sua área de atuação, Marcos? Então, a minha área é muito focada para a parte civil, né? Sim. Civil, empresarial e tributária também. Então, assim, eu lido com questões de família, questões contratuais, direito do consumidor, que é uma parte que tem muita demanda. E nessa parte empresarial também, né? Parte de tributos, que hoje é importante a gente buscar aí as melhores oportunidades para tentar pagar menos tributo, que a gente sabe que hoje a carga tributária está grande para todo mundo. Sim. Eu vou fazer uma pergunta aqui da minha colinha. Você falou que na sua área de atuação é tributária, né? Dentro da sua área, quais as principais demandas da nossa região? Quero dizer aqui na Zona Noroeste, né? Ah, tá. Ó, aqui na nossa região e principalmente aqui na Zona Noroeste, o que a gente tem muito é questões ligadas à direito de família. Isso aí é inegável, né? Então a gente tem aí questões de divórcio, guarda de filhos, alimentos. Isso daí é a grande parte. Além de outras questões que não fazem parte da minha área, como questões trabalhistas também, né? Muito grande. E além disso, eu acredito também que algumas questões de direito de consumidor que também sejam importantes dentro da comunidade de forma geral. Mas, sem dúvida, direito de família eu acho que é o que mais tem, né? A maior demanda dentro dessa região. Sim. Quais as vantagens de alguém regularizar o seu imóvel aqui na questão, na Zona Noroeste? Isso é uma questão muito interessante, porque é o seguinte, né? A gente está aqui numa situação que na Baixada Santista a gente estima aí que haja pelo menos uns 120 mil imóveis irregulares. E isso também é uma coisa interessante que também faz parte da minha área de atuação, que é essa regularização de imóveis. Então, aqui mesmo, na Zona Noroeste, a gente tem grandes áreas, Zona Noroeste, parte agora aqui também de São Vicente, grandes áreas que são irregulares. E qual seria a irregularidade? Os imóveis não estão no nome dos seus proprietários, né? Então, a pessoa mora no imóvel às vezes há 20, 30 anos, mas o imóvel lá no registro de imóveis não está no nome dele. E isso causa aí uma insegurança, né? O cara está morando num imóvel que não está no nome dele. Isso, além de desvalorizar o imóvel, traz uma insegurança, como eu disse, porque vai saber em nome de quem está, vai saber se... Geralmente é uma empresa, tá? Que pode estar o nome ali, empresas muito antigas que têm lotes e lotes aqui na Zona Noroeste e em São Vicente. E essas empresas podem ter problemas de dívidas e que acabam, de alguma forma, podendo afetar esse imóvel de uma pessoa que mora ali há tanto tempo, mas que por não ter regularizado, pode acabar tendo problema com isso. Sim. O que vem a ser uma regularização de imóvel? A regularização é justamente a pessoa pegar um imóvel que está irregular e tornar ele um imóvel regular, um imóvel que está de acordo com a lei. Então, veja, como eu disse aqui para você, a gente pode ter uma situação de uma pessoa que mora no imóvel e não está no nome dela. Às vezes pode estar até no nome de um parente já falecido. A pessoa mora lá numa casa que está ainda no nome da avó, né? Não foi feita a regularização através de inventário, no caso, né? Para passar o nome para aquela pessoa que de fato está ali morando e é o proprietário. Então a regularização, ela vai buscar isso. Pode ser de outras formas também, tá? Às vezes até uma pessoa que tem um terreno que na verdade ele é maior do que consta na escritura, ou é uma construção que não foi regularizada, tudo isso faz parte da regularização. E a regularização é importante, porque a gente tem aí comprovado que um imóvel regular, ele valoriza. Na hora de você vender um imóvel, se ele está irregular, muitas pessoas não vão querer adquirir aquele imóvel, ou aquele imóvel vai ter um valor de mercado mais baixo. Com a regularização, a gente estima aí mais ou menos
que esse imóvel valorize de 30% até 100% do seu valor. Ou seja, é uma valorização considerável. Então, é realmente uma área importante de atuação do direito, no caso aqui do advogado. E principalmente aqui, na Zona Noroeste, como eu disse, parte de São Vicente, onde há inúmeros imóveis ainda irregulares. Certo. A pessoa, ela dentro desse contexto, ela sai daquele do famoso contrato de gaveta. Ela tem que procurar saber, assim, ela está em dúvida. Aí como que ela faz para ela procurar saber se ela está com um contrato de gaveta ou se ela já tem um contrato, né? É, muito bom. Assim, essa análise, ela é feita principalmente pela matrícula do imóvel. Então, a pessoa deveria ir ao cartório de registro de imóveis, puxar uma certidão da matrícula e verificar em nome de quem que está aquele imóvel. E às vezes ela pode ter uma surpresa. Como eu disse, ela pode encontrar lá que o imóvel dela está no nome de uma empresa. Às vezes uma empresa falida, uma empresa que está fechada há muitos anos já. Sim. E aí, diante disso, ela pode procurar um advogado especializado, até mesmo a defensoria pública, a depender aí da renda, né, mensal dessa pessoa. Ela pode procurar a defensoria pública, que faz um excelente trabalho também de orientação jurídica, e a partir daí buscar qual a melhor forma que ela teria para regularizar esse imóvel. Bacana, legal. Ô Marcos, onde surgiu na sua vida a questão do direito? Pô, isso daí foi uma questão interessante, porque o direito foi, na verdade, uma segunda opção, né, na minha carreira. Eu inicialmente fiz uma faculdade de comunicação, até seguindo aí sua área. Sim. Mas logo depois eu acabei indo pro direito, fiz uma segunda faculdade de direito e realmente tomei gosto por essa área. Acabei principalmente tomando gosto pela docência, por dar aula, né? Então, como você colocou aí, a verdade, eu há mais de 15 anos dou aula de direito e é uma paixão para mim, né? Além da advocacia, é uma grande paixão para mim a docência. E o direito é muito bacana, cara, porque você acaba resolvendo problemas para as pessoas, problemas que às vezes as pessoas, por falta de conhecimento, Sim. acabam não resolvendo, né? Eu mencionei aqui o próprio direito do consumidor, que é uma área interessante e que, com certeza, muitas pessoas que podem estar nos ouvindo aqui tenham dúvidas ou até mesmo tenham alguma questão que, por falta de conhecimento, deixou de ter o seu direito. Então, te dou aqui como exemplo, né? Não sei se se algumas pessoas sabem disso, mas se você compra um objeto pela internet ou até mesmo por telefone, você tem 7 dias para se arrepender dessa venda, né? Não importa questão de defeito ou nada. Um simples arrependimento, isso está lá no Código de Defesa do Consumidor, lá no artigo 49. Então você pode simplesmente se arrepender de uma compra que você fez online ou por telefone. E pouca gente sabe disso. E que pode acontecer, né? Você comprou ali pela internet, olhou o objeto, achou que não era bem aquilo, sei lá, de alguma forma você se arrependeu e você tem direito de devolver aquilo sem custo nenhum e vai ter o seu dinheiro de volta. E outra questão importante também que eu acho do direito do consumidor, a garantia de um produto, né? Você compra um produto, você vai lá na loja, compra um celular e a princípio a fabricante te dá lá 1 ano de garantia. E muitas pessoas não sabem que além desse 1 ano de garantia, você tem mais 3 meses pelo Código de Defesa do Consumidor. Você tem mais 90 dias, né? Também conforme o artigo 26 do Código. Okay. Então, olha só que interessante, né? Muitas pessoas, ou quantas pessoas já não passaram por isso? Comprei um celular e um ano e um mês depois da compra, ele começou a dar problema. E você fala, pô, justamente agora que acabou a garantia. Mas, na verdade, a pessoa não sabe que ela ainda tem mais 90 dias para reclamar e, sem custo, levar isso lá numa assistência técnica e ter o seu aparelho, celular, computador, que seja, consertado de graça, né, sem custo nenhum. Então, assim, há diversos pontos assim, interessantes no direito que realmente despertam, né,
essa necessidade das pessoas em ter mais conhecimento e de estar orientada por um profissional em alguma situação. Bacana. Ô Marcos, o que te levou a querer dar aula, querer lecionar, né, que fala isso? Sim, Né? E na verdade, pô, Igor, eu acho que é uma coisa, eu costumo falar, né, que o professor é aquele cara que realmente faz a coisa por amor, né? Porque a gente sabe que hoje em dia não dá para você ficar rico dando aula, não é uma coisa que vai te dar dinheiro. Verdade. Então, realmente é um amor mesmo, é uma vontade que você tem, um dom mesmo que você tem, de repente, de passar o conhecimento e você sentir prazer em ver seus alunos crescendo. Hoje eu tenho muitos alunos, aí centenas de alunos que eu vejo na carreira já advogando e se dando bem, com sucesso, e isso para mim é uma grande alegria, e ainda mais esse reconhecimento, né? Os alunos te procuram, te encontram na rua, na rede social e falam, né, do quanto foi importante, quanto você foi importante na formação deles. Isso aí é muito bom. Bacana. Marcos, eu quero aproveitar e pedir para você deixar um recado para alguém que esteja em dúvida se vai fazer direito, não vai, a questão até da sua área, né, que é tributário, empresarial, essa questão toda. Sim. Deixa um recado para a gente aqui na 3, Sim. As pessoas que têm dúvida ainda. Olha, eu acho que o direito é uma faculdade, um curso muito interessante. É um curso que não tem idade, então a pessoa em qualquer idade pode fazer o curso de direito. Inclusive eu tenho alunos que já passaram da melhor idade até e estão lá firme e forte, conseguem acompanhar, são excelentes alunos. Acho que é até interessante, tem até uma experiência por trás disso, né, e que ajuda no aprendizado. E o direito, ele traz uma visão diferente do mundo. A pessoa que estudou direito, ela tem claro para ela, como por exemplo, a estrutura do Estado, a estrutura política do Estado. A pessoa que estudou direito, ela sabe qual é a função do prefeito, qual é a função do vereador, sabe qual é a função do governador, dos deputados, sabe qual é a função do presidente, dos deputados federais, dos senadores. Então, ela conhece a estrutura do Estado, ela tem uma visão diferente mesmo da sociedade. E além disso, né, naquilo que a gente estava falando, a pessoa que faz direito, ela consegue ter esse conhecimento de até onde vai os seus direitos e consegue saber ali questões, detalhes que às vezes um leigo, né, uma pessoa que não estudou, não sabe. Então isso traz uma vantagem muito grande, até mesmo pessoas que fazem direito sem pensar mesmo em advogar, simplesmente faz como uma forma de conhecimento. E fora isso, né, na questão profissional, por mais que tenha muito advogado aí no mercado, mas a área do direito sempre te dá muitas opções de você trabalhar com advocacia, com o próprio serviço público, né, de você entrar aí por meio de um concurso público e se tornar um funcionário público. Então, tem várias áreas aí interessantes. Eu acho que hoje ainda o direito é um curso muito interessante ainda, por ter esse mercado de trabalho, ter essa possibilidade de crescimento. Bacana. Dentro da questão do direito, você é a favor ou contra da IA? Olha, eu acho que a pergunta é interessante, porque a inteligência artificial veio para ficar, né? Não tem jeito, Igor. Não dá para ir contra, né? Não dá, cara. Então, assim, a gente tem que fazer o quê? Tem que trabalhar com ela. Sim. Uma questão interessante que eu acredito é que a inteligência artificial, ela só é útil se você souber usar e se você tiver conhecimento para usar ela, né? Então, se eu pegar aqui na tua área lá e colocar lá a inteligência artificial, olha, me explica como se faz um audiovisual para um podcast. Ela vai me explicar, mas eu não sei fazer, então não vai adiantar nada. Então, você tem que ter o conhecimento técnico para a IA te ajudar, né? Eu faço uma comparação bem simples assim, que a inteligência artificial é como se fosse a nova calculadora. Então, a gente... Antigamente, quando tinha calculadora, tinha que fazer as contas ali na raça, né? No lápis e no papel. E a calculadora te deu essa possibilidade de você ganhar tempo e fazer cálculos mais rápidos. E eu acho que a inteligência artificial é por aí. Então, você tem que saber matemática para fazer a conta.
A calculadora vai te dar uma vantagem de tempo. E a IA, acho que é a mesma coisa. Então, para o advogado, ele continua tendo que ter todo o conhecimento. E aí ele usa a inteligência artificial para ganhar tempo, né? Para poder antecipar o tempo que ele demoraria para finalizar uma peça processual, né? Um documento. Mas lógico que ao final ele vai ter que ter conhecimento para analisar, corrigir eventuais erros. Mas enfim, eu acho que a inteligência artificial em todas as áreas é algo inevitável, não tem como lutar contra isso. A gente só tem que saber usar da melhor forma para não querer que ela faça todo o trabalho. A gente tem que ter esse conhecimento para poder trabalhar junto com ela, né? Que eu acho que isso aí sempre vai ser necessário. Eu tenho esse pensamento. Ela não tem que trabalhar para você tem que trabalhar junto com ela para ela poder te ajudar um pouco, né? Na Exato. questão de você saber um pouco mais daquele texto, daquela questão em si, né? Não ela trabalhar para você, porque aí Sim, não vai dar em nada, né? porque aí você vai estar Ela não jogando... vai estar te ajudando. Exatamente, você vai estar jogando todo o trabalho para ela. Sim. A gente sabe que hoje ela ainda tem falhas, né? E então tem que ter alguém com conhecimento para dar aquela analisada, né, no trabalho, enfim, ver se está tudo certo. Mas assim, sinceramente, eu acho que como tudo, vai ter gente usando ela de forma errada, né? Como tudo. Em qualquer instrumento, qualquer novidade, né? Vê as redes sociais, né? Tem gente que usa de forma errada, tem gente que usa para coisas ilícitas até. Então, vai ter gente usando de forma errada a inteligência artificial. Mas eu acho que a gente não pode tirar o valor dela, que ela ser uma grande ferramenta profissional, né? E até de outras formas, para você crescer e desenvolver, né? Para a sociedade mesmo desenvolver. Então, eu sou a favor. Mais de 15 anos dando aula, né? Você tem alguma história que pudesse dividir com a gente, que agregasse valor pra gente, alguma coisa que deixasse a gente um pouco mais, né? Conhecedor de um professor de direito? Sim. Não, ó, eu acho que uma história bacana realmente é até nessa linha que eu falei, né? Das pessoas que fazem faculdade depois de um certo tempo e tal, às vezes já está aposentado ali e vai fazer faculdade. E tem uma história de um aluno meu, um senhor já na época, mais de 70 anos de idade, que fez faculdade, foi até o fim, se formou, era um aluno muito dedicado. E aí você pensa naquilo, né? Poxa, eu acho que ele vai realmente fazer só para ter o conhecimento e tal. Mas que nada, ele foi para cima, hoje em dia ele advoga. Olha. E tem uma história aí muito, muito interessante de sucesso dentro da carreira dele, numa nova carreira que ele criou depois dos 70, quer dizer, é bem interessante assim. E lógico, é uma pessoa antenada, até mesmo a gente está falando aqui de inteligência artificial, né? Uma pessoa que está antenada com a tecnologia, com a internet, então ele conseguiu andar junto assim com as pessoas de outra geração, né, de gerações acima da dele, e ele conseguiu alcançar realmente um sucesso profissional. Hoje advoga, aí tá firme e forte, e nem sei se um dia vai parar. Caramba, legal. Dentro disso tudo, a pessoa está nos assistindo, está com algum problema na questão imobiliária, como que ela faz para te achar, né? Seja a rede social ou o telefone de escritório, você pode... Na verdade, o que eu digo é o seguinte: se a pessoa tem algum problema, seja ela em qualquer área do direito, ela tem dois caminhos, tá? Ela pode, como eu disse, até a depender da renda dela, procurar a Defensoria Pública. A gente tem aqui a Defensoria Pública de Santos, que fica lá no centro da cidade, e tem a Defensoria até de São Vicente, fica aqui pertinho, né? Fica na Antônio Emerick, na Avenida Antônio Emerick. E lá, as pessoas que têm aí uma renda de até 3 salários mínimos por família, elas têm lá um atendimento jurídico gratuito, um bom atendimento. Se a pessoa já tem condição de pagar por uma orientação particular do advogado, eu acho que até melhor ainda. Então, de repente, a pessoa pode procurar um advogado especialista. Pô, eu tô com uma questão trabalhista, procura um advogado especialista. Estou com uma questão imobiliária ou de consumidor, ou até mesmo de direito de família, que eu disse que é uma demanda muito grande.
procura um advogado e ele vai te orientar, vai te dar os melhores caminhos. Sempre tentar procurar advogados aí que têm uma especialidade, e isso vai ajudar bastante. E até mesmo, né? A gente está falando aqui dessa questão imobiliária. Hoje em dia, as pessoas têm aí imóveis, e os imóveis aqui na nossa região estão tão caros, né? A gente vive numa região aqui, Santos, né? A Baixada Santista, Verdade. onde tem um valor alto de imóveis. Então, as pessoas estão vendendo e comprando imóveis, muitas vezes sem uma orientação de um especialista, de um advogado também. E isso é interessante. Então, às vezes você está falando de um negócio aí que envolve mais de 100, 200, 500 mil reais, ou até mais, né? E a pessoa faz esse negócio sem nenhuma ajuda. De olhos fechados. Praticamente. Lógico que muitas vezes pode ter um corretor do lado, mas o corretor não dá uma orientação jurídica, né? Então eu tenho casos assim de pessoas que chegam a mim com um contrato, às vezes de uma construtora, totalmente abusivo, um contrato que não dá chance para a pessoa fazer nada. Se demorar para sair o financiamento, ela perde tudo que ela pagou e tal. E aí fica mais difícil reverter uma situação que já está colocada num contrato mal feito. Como eu evito isso? Contrata um advogado, ele vai te cobrar uma consulta, não vai ser nada demais, até em comparação ao valor envolvido no negócio. Vale E eu a pena. acho que vale a pena e evita muita dor de cabeça. Volto a dizer, né? Hoje em dia os imóveis estão com valores altos, então vale a pena. Então eu falo isso de uma forma geral. Não vou aqui, não posso aqui fazer propaganda, mas Sim. coloque de uma forma geral. Se você tem um problema, se você não tem condições, defensoria. Se você tem já uma condição de pelo menos pagar uma consulta, uma orientação, já acho mais interessante. Não que o trabalho de defensoria não seja bom, pelo contrário, é um excelente trabalho, tem grandes defensores lá, até colegas meus. Mas um advogado especializado naquela área específica vai te dar uma orientação muito melhor, então vale a pena. Às vezes você vai lá, faz uma consulta, muitos advogados até acabam nem cobrando por uma consulta, enfim, então vale a pena sem dúvida. Bacana. Marcos, quer aproveitar e mandar um abraço para alguém, deixar um beijo, um carinho, alguma coisa assim? Eu quero aproveitar, cara, e deixar, né, a gente falou aqui da docência, né, das aulas, um abraço para os meus alunos, meus ex-alunos que me acompanham aí na rede social e meus amigos, minha família especialmente, que está sempre junto. Você dá aula hoje, tá dando aula onde? Pode falar? Hoje, sim. Hoje eu dou aula na Exanc, Santos, Exanc. né? Fica na ponta da praia, ali no prédio onde fica o Colégio do Carmo. Sim. Na Unaerp, no Guarujá, né? Fica lá no final da Praia da Enseada. E eu dou aula também numa faculdade em São Paulo, chamada Legale, são duas instituições coligadas, a Legale e a Lumina. São duas faculdades de São Paulo, onde os cursos são EAD, né? Ensino à distância. E aí eu vou lá, faço gravações das aulas, é uma outra pegada de aula lá, mas é bacana legal. também. Pô, show de bola. Marcos, nosso programa é curto. Antes de mais nada, queria te apresentar os nossos apoiadores, né? O Lê Santista Materiais de Construção, fica ali na Álvaro Guimarães. Tem a Maria Molambo, artigos religiosos de produtos nordestinos. Pessoal bacana, tem tudo ZN, tem tudo mesmo. Só tu ir lá que vai ter tudo. A 013 celular, qualquer probleminha, só chamar, que o pessoal é show de bola. A Clínica Espada, esse aqui tu conhece. Conheço do Bruno. Mundial Marítimo Serviço, parceiro nosso aí, amigão do peito. Rádio Clube Bazar da Construção. Pessoal também que tá apoiando a gente. Porça dos Salgados, melhor salgado da Baixada Santista. Isso aqui eu posso te falar de verdade. Nosso programa é curto, objetivo, mas, tivemos uma aula aqui. Obrigado, Marcos, cara. Foi um prazer. Messias, tá bom? Queria dizer que o projeto podcast Pode Acreditar, acredita em você, no seu potencial. Cara, eu agradeço a oportunidade por você ter me convidado aí. E eu que digo aqui que o podcast tem grande potencial e tem tudo para dar certo, e muito legal o formato que vocês fazem aqui. Tá de parabéns, cara. Muito obrigado. Podcast Pode Acreditar, fica por aqui. Tamo junto.